TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. O que é aba? E para que ela serve? Será que funciona mesmo? Meu nome é Juliana Vargas, eu sou psicóloga, especialista em aba e em autismo e com mestrado na área de psicologia. Acompanha comigo que eu quero te contar e desmistificar sobre essa ciência tão falada, Applied Behavior Analysis, ou análise do comportamento aplicada em português. Essa ciência, ela nos mostra muitos e muitos anos de pesquisa que nos indicam resultados para algumas áreas específicas de desenvolvimento, quando a gente está falando de ensino de novas habilidades. Então, se eu estou falando de ensino de novas habilidades, eu parto de um início de onde este sujeito, essa pessoa ou meu aluno, ele se encontra hoje. A partir da idade cronológica dele, o que ele deveria estar fazendo? O que seria esperado que ele tivesse realizando a partir das suas habilidades, a partir das suas áreas de comunicação, de ensino em relação à parte cognitiva, alfabetização, motricidade fina, motricidade ampla. O que seria esperado que ele estivesse fazendo dentro das suas funcionalidades no seu ambiente de casa? Então a gente vai olhar para isso. O que ele já faz e o que ele não está fazendo, nós vamos estruturar programas de ensino para que a gente possa contribuir nesse desenvolvimento. Então a gente está falando de ampliação de repertório. A aba vai ajudar de forma prática a construir mais repertórios, a estruturar esse ensino. E também a gente vai olhar para uma outra área que são os comportamentos interferentes, tudo aquilo que vem em excesso e traz um prejuízo e atrapalha o ensino de novas habilidades, como por exemplo um comportamento motor muito excessivo ou uma estereotipia se ela é muito excessiva e traz prejuízo para a pessoa. Então, a aba vai olhar para esses dois polos, ensino de novas habilidades e repertórios em excesso que trazem prejuízo. E agora eu quero te contar um caso prático. Como que a gente pode pegar tudo isso que a gente falou em relação à aba e trazer para o contexto prático? Eu vou te explicar e te contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha um aprendiz que eu precisava, um aprendiz com diagnóstico de autismo, e eu precisava trabalhar imitação. A imitação é uma habilidade extremamente importante para a aprendizagem, para a socialização. Pensa aí, quando tu não sabe algo e tu tá num ambiente que tu não domina a língua, tu tá num outro país. Vamos pensar no autismo que tem um déficit de comunicação. A pessoa ainda não é proficiente nessa comunicação, ela tem dificuldade de falar com os outros, de se comunicar e também, às vezes, de compreender o que estão falando com ela. Então, a habilidade de imitação, ela é uma ferramenta super importante para que eu possa aprender a como utilizar, como manejar em alguns ambientes onde eu não domino ainda. Se eu estou num espaço em que eu preciso utilizar determinada ferramenta e eu não sei e também tenho dificuldade de me comunicar, eu posso observar. Olho o meu parceiro, a pessoa que está próxima a mim e imito e faço igual. Se eu estou num contexto, por exemplo, de uma atividade de música e eu preciso dançar e eu não tenho domínio daquele repertório, não sei se já não aconteceu com vocês, a gente está num lugar dançando e a gente não sabe a coreografia, o que a gente faz? A gente olha para o lado e a gente observa. Então, quando a gente está falando de sujeitos, de pessoas que têm um diagnóstico de autismo e têm essa dificuldade de comunicação e também de imitação, é muito importante que a gente desenvolva. Então, eu estava trabalhando com o meu aprendiz de imitação motora. Eu tinha que fazer e ele fazer igual para ele entender quando for necessário ele poder ter esse repertório, se for necessário para ele utilizar. Então, eu fazia a palma e ele fazia igual. Eu criava um contexto de uma música, porque eu queria que ele tivesse interesse de participar e não fazer algo como uma demanda, e sim eu despertar o interesse e a motivação dele. Então eu criava toda uma estratégia de música
Palma, 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 pé, pé, pé. Cantava a música, repetia para que eu tenha clareza do que eu estou fazendo. Palma, 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 pé, pé, pé. E se eu quero dar ênfase para a palma, que é a imitação motora naquele momento que eu estou ensinando, eu posso repetir mais uma vez e dou uma pausa, justamente naquele momento. Mas eu tenho que estar observando o tempo inteiro ele. O que ele está me respondendo? Ele está mostrando que ele está gostando? Então, eu dou continuidade. Se não está interessante para ele, eu preciso mudar a minha estratégia, porque sempre que estamos falando de aba, de ensino de novas habilidades, tem que ser através de interação positiva, tem que ser agradável, tem que ser uma aprendizagem que realmente traga significado e seja necessária e funcional para que ela se mantenha e se sustente. Então, esse é um exemplo prático de como a gente pode fazer através de um ensino de uma habilidade de imitação motora e trazendo o contexto da aba de uma forma natural, de uma forma motivadora e que realmente traga impactos positivos. Se você gostou, curte o vídeo e lembra de compartilhar, compartilha com aquela professora, com aquela terapeuta ou mesmo com a mãe que faz aba e pode também fortalecer esse aprendizado no seu contexto do dia a dia. E se você quer saber mais sobre aba e se aprofundar, aproveita e acessa esse vídeo aqui, que você vai descobrir uma aba de qualidade e eficaz através das 7 dimensões da aba. E ainda, pratique, quer se aprofundar e realmente é um profissional da área da saúde ou da área da educação e quer conhecer sobre essa ciência que faz a diferença na vida das pessoas, aproveita e acessa o nosso curso da Todos Educação, um curso de aplicador aba com aulas ao vivo, uma vez por mês e muito conteúdo teórico e prático. São mais de 40 horas de aula que realmente vão fazer a diferença na tua atuação do dia a dia.
Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Boa noite. No Advento, nós nos programamos para o dia quando as nações transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Senhor Jesus, nós te rendemos graças, ó Pai, nós te adoramos, recebe a nossa adoração, ó Pai. Nós reconhecemos que o Senhor, ó Pai, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, é o único digno, ó Pai, de toda a honra e toda a glória, ó Pai. Nós queremos te honrar, nós queremos te obedecer, ó Pai, e nós queremos refletir a tua luz por onde formos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. José, quer orar, José? Não? Muito bem. Graça e paz, irmãos. Quero te convidar a se colocar em pé. Muito obrigado, Aline, João, José. É assim mesmo, viu, José? José falou para mim que ia orar. Aí chega aqui a gente fica com vergonha, né? Eu fico também, viu, irmãos? Bom, nós hoje estamos celebrando o primeiro domingo do Advento. E Advento significa vinda. E nesse momento nós nos preparamos para celebrar a vinda de Cristo, Natal, e também esperamos a sua segunda vinda, a volta de Cristo Jesus, que é a nossa luz. Por isso, simbolicamente, nós acendemos a luz. Queria ler com você mais uma vez o texto agora de Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao 14. Diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo
e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. A vinda de Cristo traz para nós também a responsabilidade de vivermos sob a luz, de nos comportarmos com decência. O apóstolo Paulo diz aqui que nós precisamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. E nesse momento, onde nós iniciamos o tempo de advento, nós nos preparamos para ver a luz, para ver Cristo Jesus. E nós nos preparamos, revestindo-nos com a armadura da luz, com as obras da luz. Eu quero te convidar nesse momento a falar com Deus, a olhar para dentro do seu coração e reconhecer que muitas vezes nós nos comportamos de diferentes maneiras e muitas delas não representam a luz, não estão de acordo com a luz. E nesse momento eu queria te convidar ao arrependimento, te convidar a uma contrição de coração e a clamar ao Senhor que nós possamos andar conforme a sua luz. Tenha um momento de oração silenciosa. Pedir para nosso irmão, Sr. João, nos elevar a Deus a uma oração de contrição e arrependimento nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, é com grande alegria que estamos aqui na Tua casa para lhe prestar culto, Pai. Queremos colocar as nossas vidas no Seu altar de glória, pedir perdão dos nossos pecados, que possamos reconhecer todos os nossos erros. Ajuda-nos que a gente possa Te servir cada vez mais e melhor. Com perdão dos meus pecados, eu oro e agradeço no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, reconhecendo que Cristo é a luz do mundo e Ele veio e voltará, nós podemos ter certeza do perdão dos nossos pecados. Nesse momento, irmãos, rapidamente, pode permanecer em pé. Antes de nós continuarmos louvando ao Senhor, eu quero passar alguns recadinhos, alguns avisos que nós temos aqui. O primeiro deles, se você ainda não entregou toda a sua rifa, eu peço a você, se você não trouxe hoje, que deixe com a gente urgente ao longo da semana. Agora, sábado que vem, nós faremos então a nossa rifa, faremos a live, né? Sorteando aqui a rifa. Então, às 19 horas nós teremos a live. Se você não trouxe, eu vou te pedir assim, claro, vai ter a semana inteira para você trazer, mas urgente, traga amanhã, terça-feira, me manda mensagem, eu estou sempre aqui na igreja, deixa aqui o seu bloquinho da rifa, para a gente poder organizar e saber quantos nós temos, tá bom? Então, peço a você que se você ainda não terminou de vender a sua rifa, dê um gás aí, vamos vender todo mundo, vamos estar juntos para nós conseguirmos aí a nossa meta. Dia 7, dia 6 nós teremos então a live do sorteio, dia 7 nós teremos a formatura do John Knox e também o encerramento da nossa campanha. Para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa campanha, hoje nós estamos, falta a gente calcular ainda o valor exato da cantina,
Sem a cantina, nós estamos com 52, 53%. Com a cantina, isso sobe para 70 e poucos por cento. Então, significa que nós temos uma semana para arrecadar cerca de uns 5 mil reais. Amém, irmãos? Então, eu preciso que você se dedique na rifa. Se você ainda não trouxe a sua rifa, dedique-se na rifa, traga para nós. E principalmente nas cartinhas, que é o valor onde a gente consegue valores maiores e o que? Nós não oneramos mais o pessoal da igreja, nós conseguimos com pessoas de fora da igreja. Então se você, Lucas, mas não sei que cartinha é essa, me manda mensagem, fala comigo no final do culto, eu te mando no WhatsApp a cartinha, tem ali no fundo, tem alguma ou outra ali ainda também, mas o mais importante agora é que a gente termine de vender todas as rifas. Então eu preciso que, se você pegou a rifa, você termine a sua rifa, traga para nós ao longo dessa semana e que mande para mais alguém, mande nos seus WhatsApp aí, eu tenho parente de longe, manda para o parente de longe a cartinha, o que ele nos ajudar vai ser uma bênção, o que as pessoas ao nosso redor nos ajudar vai ser muito oportuno e nós seguimos na fé, acreditando que semana que vem nós faremos uma grande festa aqui de encerramento da nossa campanha. Amém? Amém, irmãos? Amém. O Dan aqui, eu vi o glória a Deus aqui, eu queria ouvir bem forte dos irmãos. Muito bem. Então, dia 7, semana que vem, nós teremos a formatura do John Knox e também o encerramento da nossa campanha. Você que é aluno aí do John Knox, professores, venham uniformizados. Se você quiser trazer mais alguém da sua família, esse é um momento muito importante, vai encher aqui e a gente pode fazer algo muito especial, uma grande festa mesmo. Dia 21/12, nós teremos uma cantata de Natal aqui na igreja, domingo anterior ao Natal. Nós celebraremos o Natal no domingo. Aliás, acho que é até bom a gente já deixar isso avisado aos irmãos. Nossa programação de final de ano será sempre no domingo anterior, para que você possa passar o Natal, Ano Novo com a sua família. Então, dia 21, domingo anterior, que antecede o Natal, nós teremos uma cantata aqui. Temos ensaio, já temos tido ensaio nos domingos à noite, mas agora também, papais, por favor, nós iniciamos os ensaios aos domingos pela manhã. Como nós encerramos as aulas do John Knox, então às 9 horas nós temos ensaio aqui na igreja. Traga os seus filhos, traga os seus sobrinhos, traga as crianças e os adolescentes, para que nós possamos ensaiar para o dia 21. Marca essa data então, dia 21 de dezembro, nós teremos a cantata, e você também pode estar convidando mais alguém, que esse é um momento especial para estarmos juntos. Amém, irmãos? Muito bem, vamos fazer mais uma oração para nós continuarmos louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Santo Deus, querido, bondoso e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem propicia para nós movimento, Pai. O Senhor é quem nos chama e nos conduz e nos guia como igreja, Senhor. Por isso nós colocamos tudo que nós temos e somos na Tua mão, ó Pai. Nós cremos que todos os sonhos, tudo aquilo que o Senhor tem trago até nós, vem do Senhor, ó Pai. Por isso nós queremos caminhar com fé, por isso nós queremos progredir em alegria, em comunhão, Senhor. E nós clamamos a Tua presença e a Tua bênção sobre nós. Nesse momento, ó Pai, nós queremos continuar louvando e agradecendo ao Teu nome através das canções, Senhor, mas mais do que as palavras, que o nosso coração esteja colocado diante do Teu altar, ó Pai, assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com bastante alegria. Posso ouvir os passos do meu rei,
Posso escutar teu coração. A minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo.
Glória a Deus. Nós somos a geração que o Senhor escolheu para realmente mudar, transformar, primeiramente o nosso redor, os nossos amigos, os nossos familiares, e assim rompemos as barreiras, transformar a nossa comunidade, a nossa cidade. Amém? Eles estavam meio desanimados essa música, Luquinha. Eu estava concentrado aqui, mas achei também. É. Então essa próxima, você que veio preparado para dançar na presença do Senhor e alegrar diante dele, é para isso que nós estamos aqui, para nos alegrar, não porque tudo nos vai bem, porque tudo é conforme a nossa vontade, mas é porque nós cremos num Cristo ressurreto. Amém? Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Conto dos segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de dançar. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saudade e alegria, de te conhecer, Deus, de erguer as minhas mãos e
de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Deus é bom demais da conta. E eu sempre falo, não porque a gente é bom, mas porque a essência do Senhor é boa. Esses dias a gente estava conversando com uns amigos, e eles falaram assim, não, mas a essência do ser humano é boa. Aí eu falei, eu discordo. Falei, que o mundo é dominado pelo maligno, o pai desse mundo é. Mas nós, que nos tornamos filhos do Senhor, eu acredito que a gente tem esse, quando a gente faz algo errado, aquilo pesa no nosso coração, nossa mente, e que Deus possa nos usar sempre de uma maneira que agrade a Ele, sempre andando na luz do Senhor, como o Luquinha leu aí, né? A gente possa perceber sempre a presença de Deus ao nosso lado. Amém? Nessa próxima canção, você veio preparado para trazer à frente seus dízimos, as suas ofertas. Esse é o momento oportuno também para respondermos a essa bondade do nosso Deus, a imensidão dele soberana sobre a nossa vida. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Feche seus olhos nesse momento. Quero pedir para nossa irmã Fátima fazer a Deus uma oração para nós, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e entregando também o nosso louvor, a nossa adoração na presença de Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por estar na Tua casa como igreja. Pai, em nome de Jesus, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, que possa chegar até o Teu trono como aroma suave, Pai. Agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que os irmãos têm ofertado sobre a Tua casa. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, direção, ó Deus, para usar da melhor forma possível, Deus. E que tudo seja, Pai, para a honra e glória do Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu desliguei. Muito bem. Vamos chamar as crianças à frente. Opa, cuidado aí. Tudo bem, Julinha? Muito bem. Aí. E aí, Dani? Tudo certo? Toca aí. Aí. Muito bem, mesmo assentado. Te convido a estender sua destra aqui. Mais uma vez, fechar os nossos olhos, para que a gente possa falar com Deus, rogar a Deus pelas nossas crianças também. Pai amado, bondoso Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que assim como nós cremos que falará ao nosso coração aqui, o Senhor possa estar abençoando também a vida das crianças, ó Pai. Nesse momento em que elas sairão agora para ensaio, ó Deus, para se preparar, que elas também saibam, Deus, que na Tua presença nós podemos desenvolver os nossos dons, desenvolver as nossas habilidades, nossos talentos, Deus, e que assim elas possam crescer, se amadurecendo na presença do Senhor. Assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Essa menina não tem pai, não? Foi, eu ensinei ela a ficar batendo na bateria, Ian. Ô menina, você não tem pai, não? Vem cá. Papai. Papai. Olha lá. Muito bem, meus irmãos, hoje, mesmo sendo o primeiro domingo do Advento, nós vamos finalizar aqui nossa série de mensagens sobre a vida generosa, e hoje eu quero falar sobre um tema com você que é a generosidade e a vida verdadeira. Tá quente aí, né? Tô vendo todo mundo assim, ó. Eu até ia pedir perdão porque não deu para manter a vela acesa não, tivemos que ligar o ventilador aqui. Aliás, Jeová, se puder aumentar ele para mim, aí eu agradeço, viu? Muito, aumentar o ventilador ali para mim. Muito obrigado, porque o negócio está quente hoje, né? Hoje, de manhã eu estava na casa do meu pai lá em Ouro Fino. Meu cunhado está indo para o Mato Grosso jogar lá. A gente fez uma despedida para ele. E aí eu pensei assim, vindo embora, eu falei, nossa, Ouro Fino está 36 graus, misericórdia. Ainda bem que estou indo embora, né?
Era 4 horas da tarde, estava chegando aqui em São José, 36h30 aqui, 4h30 da tarde. Falei, meu Deus do céu, muito bem. Mas a gente vai se derretendo assim, muito. Bom, então nós estamos conversando sobre a vida generosa, nós estamos falando sobre generosidade, e nós entendemos que é a partir de uma vida generosa que Cristo se torna visível na nossa vida. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje também. Nós, para relembrarmos, nós começamos conversando sobre esse tema, pensando que nós fomos criados por Deus, à imagem de Deus, com um propósito: cuidar da terra, do local no qual Ele nos colocou. E Ele também nos chamou para sermos servos multiplicadores. Deus tem nos dado talentos nas nossas mãos e Ele nos chama a ser servos multiplicadores. Semana passada nós conversamos que nós precisamos de uma fé generosa, e hoje eu quero encerrar então esse tema com você, conversando sobre a generosidade e a vida verdadeira. Por isso eu quero te convidar a abrir comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Tem tanta coisa aqui em cima que eu estou com medo de andar, cair e coisar tudo aqui, ó. Não falte no dia 21, hein, irmãos? Olha só como é que está a produção da Ana aqui. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Diz assim, Paulo, a sua carta a Timóteo: ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à vida verdadeira. Essa semana, o Henrique mandou para mim, para Elô lá, falando assim: entra aí no TikTok que vocês me ajudam a ganhar não sei o que lá. Aí ele me mandou o link do TikTok, eu baixei o bendito do TikTok lá no meu celular. Aí beleza, estava olhando, nos primeiros 5 minutos já me deu uma vontade desgramada de apagar aquilo e nunca mais olhar novamente. Aí eu falei, eu preciso me atualizar, né? Eu estou me sentindo muito velho nos encontros dos adolescentes lá em casa. Falei, eu vou ficar com esse TikTok aqui, eu vou ver o que ele tem. Aí estou passando a semana lá, começou a aparecer para mim, tenho certeza que você já viu, eu já tinha visto em algumas outras vezes, aqueles vídeos que estão muito comum hoje em dia na internet, que é o 30 contra 1, já viram? Então aparece lá 30, depois a gente entra aqui, mas tem 30 pessoas contra alguém que é especializado naquela área. Eu nunca tive interesse algum em assistir um vídeo desse, mas no TikTok começou a aparecer lá para mim, e eu percebi, pelo menos ali na minha bolha ali, que estava muito constante o tema, um rico contra 30 pobres. Outro tema muito interessante que aparecia lá, um magro contra tá certo, né? 30 gordos. Não sei se vocês já viram isso, espero que não. Entre outras coisas, parece que tornou comum pessoas humilharem umas às outras por medidas de status. E a gente está tudo bem com isso. Tudo bem as pessoas ficarem se ofendendo e humilhando umas outras por medidas de status. Em uma sociedade que dá extremo valor ao dinheiro, ao poder, ao status,
Qualquer um desses atributos parece que me dá direito a uma certa soberba e a uma certa superioridade sobre as outras pessoas. Infelizmente, essa não é uma novidade que surgiu agora na internet. Paulo já via isso acontecer na sua própria sociedade e ele ordena então que nós, os cristãos da sua época, não reproduzam os conceitos desse mundo. Nós estamos aqui no final da primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, e também o jovem pastor aqui. E possivelmente Timóteo estava pastoreando nesse momento a igreja de Éfeso, a qual também indiretamente e algumas vezes diretamente, como nesse caso, a carta se refere a eles, é endereçada para eles. Se você pegar, nós estamos no final dessa primeira carta, e Paulo aqui, a preocupação de Paulo ao escrever a Timóteo e aos irmãos da igreja de Efésios, ou das igrejas ali da região, é os falsos mestres. Então, desde o início, Paulo vem falando para Timóteo que ele cuide, que ele tome cuidado, porque havia falsos mestres ali, pessoas colocando falsas doutrinas, falsos conceitos dentro dessa comunidade. E agora, no final da carta, Paulo vai falar sobre a riqueza, porque esses falsos mestres também falavam muito sobre avarezas, eram pessoas avarentas e falavam muito sobre riqueza. Se você olhar aqui o capítulo 6, nos versos de 3 a 10, Paulo inicia então o tema aqui das riquezas. Paulo vem falando sobre o perigo do amor ao dinheiro, no verso 10 ele diz, e a tentação daqueles que buscam riqueza para si. E Paulo tem a mente aqui, então está focado nessa questão do amor à riqueza, que se rivaliza ao amor a Deus. Portanto, Paulo nos convida agora a assumir uma generosidade como padrão de vida que Deus estabelece para dentro do seu reino. E por isso, então, ele nos ensina que a generosidade é o caminho para a verdadeira vida. Eu queria ver com você os movimentos que esse texto nos leva aqui. Pelo menos 3 movimentos aqui, que é o alerta sobre a riqueza, uma nova prática de vida que Paulo vai trazer para eles. E Paulo junta esse alerta com essa prática de vida a um conceito escatológico, ao conceito da vinda de Cristo, ao conceito do fim dos tempos, onde nós teremos a vida verdadeira. Então Paulo está juntando essa generosidade à vida verdadeira. E a primeira coisa que Paulo nos orienta ao pensar sobre isso é que nós precisamos tomar cuidado com os perigos da riqueza. Olha comigo mais uma vez o verso 17. No verso 17, Paulo diz assim: ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Anteriormente, então, como eu citei no verso 10, Paulo havia dito que o problema maior da riqueza é o amor, é o apego. O amor ao dinheiro, Paulo vai dizer, é a raiz de todos os males. E agora, saindo ou completando a ideia do amor, do apego à riqueza, Paulo vai dizer um outro perigo que se encontra aqui, ou mais 2 outros perigos. Mas Paulo está dizendo agora que a riqueza pode nos controlar. Nós podemos ser controlados pelos nossos bens. E aquele que se apega às suas riquezas ou ao desejo delas, passa então a ser controlado por ela. E Paulo está dizendo assim, qual que é exatamente o problema disso? Qual é o problema exato
de eu ser controlado pela riqueza, de a minha mente pensar nos meus bens, de eu viver em prol disso. Paulo está dizendo que o problema disso é que a riqueza acaba, ela passa, ela é passageira. É isso que Paulo está querendo nos dizer com o termo os ricos deste mundo. Então Paulo faz uma exortação bem clara a Timóteo: ordene aos ricos deste mundo, porque ele está dizendo que tudo que pertence a esse mundo participa da sua natureza, e por isso é transitório e passa depressa, passa como vento, passa como fumaça. Paulo está enfatizando aqui à igreja que a riqueza material somente é riqueza no que diz respeito a este mundo. Dia 6, se eu não estiver enganado, acho que eu estou confundindo, mas o dia não importa. Há uns 15 dias atrás a gente teve um UP-Play, né? E aí a gente fez uma mensagem evangelística lá em Monte Sião. E eu lembro que agora me veio à mente que eu estava fazendo essa mensagem evangelística, meu pai estava do lado, eu ainda brinquei assim: pai, não é verdade, você falava para mim, meu pai falava muito isso, caixão não tem gaveta. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Qual que é o problema de eu estar focado, de eu estar apegado aos bens deste mundo? É que eles passam, é que eu não vou levar nada do que foi feito aqui, e que a riqueza material, ela só é riqueza aqui na terra, mas no porvir, ela não é nada, ela não me acrescenta nada. Então, Paulo aqui parece relembrar as palavras de Jesus, quando Jesus diz: pois adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O amor às riquezas desse mundo e, portanto, coisas passageiras, são um perigo para nós, cristãos. Ela carrega consigo duas tentações: o orgulho, a arrogância, a soberba, a altivez. Mas, por outro lado, talvez ainda pior, ela inverte a nossa confiança. Paulo está dizendo assim: cuidado com as riquezas deste mundo, porque ela inverte a sua confiança. Você para de confiar em Deus para confiar em você mesmo. Você para de confiar no doador, no Criador, para confiar nas dádivas, naquilo que Ele te deu. Então Paulo está dizendo para nós: cuidado, aonde você tem colocado a sua confiança. Cuidado, porque isso pode te tornar altivo, isso pode te tornar soberbo. Você pode passar a confiar no poder de suas mãos e não naquele que lhe deu tudo. Comentando sobre esse texto, Calvino fala uma coisa que eu acho muito interessante, eu queria trazer para nós. Calvino diz assim: somos proibidos de confiar nas riquezas, não apenas com base no fato de que pertençam só a essa vida mortal, mas também porque não passam de fumaça. É algo muito fraco para a gente se palpar, para nós confiarmos. Eu fico pensando que talvez tem muita gente cheia de bens, mas vazia do que realmente importa. Um coração vazio busca segurança na arrogância, na soberba, porque ele precisa se autoafirmar diante dos seus próprios bens, diante das suas conquistas. Isso demonstra para nós uma falta da vida verdadeira. A Bíblia nos adverte que, ao se apegar às riquezas, saiba que corre o risco de se tornar um imenso vazio, transformando-se num ser arrogante e dependente do dinheiro. Por isso Paulo faz o alerta:
Cuidado com os perigos do amor à riqueza, a soberba e a confiança invertida. Mas agora, Paulo passa a trazer para nós algo positivo e como deve ser então o padrão divino para a nossa vida. Olha comigo mais uma vez o verso 18. Paulo diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Esse é o padrão agora que Paulo estabelece para que nós vivamos. Eu quero fazer algo muito importante aqui para nós. Paulo não está dizendo que a riqueza é o problema, mas o amor, o apego à riqueza é o problema. Volta comigo também no final do verso 17. Paulo diz que Deus, que tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Paulo tem aqui uma visão moderada das riquezas. Ele não está condenando as riquezas, ao contrário. Ele diz que elas são dádivas de Deus e por ser dádivas para nós, nós devemos desfrutar. E aqui é interessante nós pensarmos o que exatamente significa a palavra riquezas que o texto está usando. Essa palavra está envolvendo os nossos bens, aquilo que nós temos, não apenas o dinheiro em si, o que você tem no banco, as tuas ações. Ele está olhando para nós como um todo, olhando para os meus bens, olhando para aquilo que Deus me deu. E ele está dizendo, essas bênçãos de Deus são dádivas, são presente, para que nós desfrutemos dela. Então elas devem ser para nossa satisfação, porque Deus é generoso. Deus provê generosamente para nós. Então veja aonde Paulo está dizendo que está o problema aqui? No amor, no apego, na inversão da confiança, na inversão do que eu olho para aquilo que eu tenho e o que eu tenho me faz ser soberbo, do que eu olho para aquilo que eu tenho e aquilo que eu tenho me faz confiar em mim e não em Deus. O problema não está exatamente nos bens, mas no apego aos bens. Dessa forma, essa mentalidade que está visando aqui apenas o material, o bem, aquilo que passa, é essa mentalidade que precisa ser invertida. Por isso ele passa a mostrar para nós qual é o padrão divino para a nossa vida. E nós poderíamos resumir em uma palavra o padrão divino: generosidade. Só há uma nova mentalidade da forma como nós olhamos aquilo que Deus tem nos dado, quando nós passamos a compreender a generosidade. A generosidade nos liberta da confiança nas riquezas, para que nós possamos então desfrutar do que Deus nos deu. E a generosidade agora nos incumbe da responsabilidade de partilhar, da responsabilidade que por meio das nossas obras, sem miséria ou espírito de misericórdia, nós doemos ao nosso irmão. O que eu quero dizer com isso? Tem um livro, agora me foge aqui qual livro é, se eu não estiver enganado, mas eu até acho que eu estou. Espera aí que meu Tico e Teco estão brigando aqui entre si, eu acho que eu não estou enganado não. O livro que eu já comentei algumas vezes aqui, Uma Igreja Chamada Tov. O autor ele vai falar que ele vivia numa comunidade dos Estados Unidos e que chegava a época do Natal, o que acontecia? O pessoal do alto escalão ia tudo para a comunidade e encher as crianças de presente lá. E a gente acha que está abafando, né? Não que eu seja do alto escalão, né? Mas a gente costuma fazer isso muitas vezes, né? E aí ele dizia que aquilo lá era a pior coisa para eles. Porque ele está dizendo, eu não preciso da tua miséria. Eu não preciso que você venha aqui e dê um pouquinho da tua miséria para mim, só para você se sentir bem com você mesmo. E aí isso me chocou muito, porque a gente tem essa cultura.
não, vamos ajudar lá o outro. Veja, isso não é generosidade. Isso é para eu me sentir bem comigo mesmo. Paulo está dizendo que generosidade é eu partilhar, porque faz parte da minha natureza. Eu não vou partilhar uma miserinha daquilo que eu tenho para mostrar um pouquinho da minha misericórdia e eu me satisfazer em mim mesmo. Eu sou generoso porque Deus foi generoso para comigo. E tudo que eu tenho ou não é meu, é dele. Nós vimos anteriormente que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. E da mesma forma que Ele nos deu generosamente, Ele nos convida a partilhar generosamente. Bom, Richard Foster tem uma frase que ele diz assim: a grande generosidade de Deus para conosco nos torna livres para modelar essa generosidade para com os outros, porque Ele deu, somos capazes de dar. Esse é o padrão divino para mim e para você. É óbvio aqui, quando nós olhamos para esse texto, que Paulo está falando diretamente aos mais abastados dessa comunidade. Ele diz com todas as letras: Timóteo, ordene aos ricos deste mundo. Mas também é óbvio que esse princípio serve para todos nós. Afinal de contas, mesmo que eu e você a gente não tenha um excesso de bens, nós podemos estar apegados, amando aquilo que nós temos. E o pior ainda, nós podemos estar apegados àquilo que nós não temos. E dessa forma nós vivemos apegados aos bens, de modo que nós passamos a viver sobre aquilo que nós ainda não temos, vivendo numa vida mesquinha. Dessa forma, independente da quantidade de bens, o padrão divino para nós chama-se generosidade. Deus não espera que você tenha muito para partilhar. Ele espera que você tenha um coração generoso para partilhar daquilo que Ele já te deu. Porque é na generosidade onde nós encontramos a verdadeira vida. Paulo termina dizendo a carta que o verdadeiro tesouro é encontrado na generosidade. Olha comigo mais uma vez o verso 19. Quem vive no padrão divino, na generosidade, encontrará, ou dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Eu acho muito interessante como Paulo liga aqui essa generosidade à vida eterna. Dar e repartir generosamente acrescentam para nós um tesouro celestial, muito maior e muito mais importante do que as riquezas deste mundo. Veja bem, Paulo não está dizendo aqui, é bom que se diga, que se você for generoso, você alcançará a sua salvação. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que nós fomos salvos, Deus já proveu generosamente tudo para nossa satisfação, e por isso nós agora vivemos uma vida de partilha. E por viver dessa forma, nós encontramos qual é o verdadeiro tesouro. Então Paulo está fazendo uma comparação entre aqueles que vivem correndo atrás do vento, aqui na terra, e lutam e se desdobram por causa de um tesouro material que vai ficar aqui e vai passar, mas que não estão preocupados com o tesouro celestial, com a vida verdadeira. Paulo está dizendo assim: viva generosamente e você vai entender o que é a vida eterna. Você vai entender que muito mais importante do que o que nós temos aqui é o que nós teremos no céu, é o tesouro do céu. Paulo então está contrastando a riqueza desse mundo com a vida celestial, para que fique claro para nós onde a nossa mente deve estar.
onde nós devemos investir. Se a vida terrena é passageira, é como vento, é como fumaça, a vida por vir é verdadeira e infinitamente, muito mais importante. Dessa forma, a generosidade aponta para algo que é sólido, que é perene, que tem duração eterna. A generosidade nos mostra a vida celestial, que não pode ser arrancada de nós, que não pode acabar. Philip Yancey diz assim: os ganhos da eternidade mais do que nos compensarão pelas perdas da terra. Os ganhos da eternidade mais do que nos compensarão pelas perdas da terra. Depois de haver nos reconciliado consigo mesmo, mediante a sua graça soberana, Deus aceita os nossos serviços, tais como eles são, e concede para nós um galardão do qual nós não merecemos. Uma vida generosa tem a convicção da recompensa que Deus, por graça, concede aos seus filhos em resposta às boas obras realizadas em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Essa recompensa não é a salvação, mas é o galardão celestial. Viver generosamente é viver a vida verdadeira, é viver aquilo que o Pai nos criou para vivermos. O Pai nos provê generosamente para nossa satisfação, para que na nossa responsabilidade nós vivamos generosamente. Queria dizer hoje para você isso. Viva o padrão divino sobre a tua vida. Olhe para dentro de si mesmo. Nós estamos vivendo num mundo onde nós somos levados a apegar às riquezas, a amar as riquezas. Volto a dizer, Paulo tem uma visão moderada aqui. Paulo não condena os bens. Paulo está condenando o apego, a vida que se pauta apenas aqui na terra. Como você pode fugir de correr esse risco? Viva generosamente. Viva disposto, liberto, a compartilhar daquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados, para que Ele cresça e para que você experimente a vida celestial no já. Amém, irmãos? Viva a generosidade para viver a vida eterna. Te convido a se colocar em pé, fechar os seus olhos. Tem uma frase do sermão cantado do Marcos Telles, não sei quantos já viram, chama Amado Timóteo. É um sermão, mas cantado. E ele baseia-se em 1 Timóteo capítulo 4, se eu não estiver enganado. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que fica na minha mente, e aquele versículo, aquela frase, quando Paulo diz: porque Demas, amando o presente século, me abandonou.
Lembra disso? E aí o Marcos Telles, ele fala, ele complementa ou completa, né? Dizendo assim, qual é a nossa chance? Se Demas, que vivia no primeiro século, amou aquele século e abandonou os caminhos de Cristo, qual chance nós temos? Onde eu quero chegar com isso? Tinha lojas lá? Tinha. Mas não tinha internet. Não tinha Black Friday na época de Demas. Não tinha shopping. Mesmo assim, ele amou o presente século. Nós somos saturados de informações que dizem para nós: ame aquilo que você tem. Você não é nada sem os seus bens. Você é o que você tem. E Paulo está dizendo para nós: você só é na vida generosa. Você só é porque Deus foi generoso com você. Viva de modo generoso. Coloque a sua identidade em Jesus. E eu queria te convidar, ao cantarmos essa canção, que você orasse do seguinte modo: Senhor, abre os meus olhos. Entra no meu coração, entra na minha casa e abre os meus olhos para que eu veja se eu estou amando o presente século e me apegando àquilo que eu tenho, àquilo que eu desejo ter, e confiando que a vida boa virá para mim se eu tiver aquilo que eu quero ter. Inverta a lógica e coloque-se na presença de Deus para viver generosamente a partir daquilo que Ele já te deu, para que assim você possa viver no já, no hoje, a experiência da vida verdadeira, do tesouro celestial, do tesouro verdadeiro que não passa, onde nós podemos nos agarrar, onde nós podemos nos firmar, onde nós podemos prosseguir com um bom fundamento. Fale com Deus nesse momento. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Feche seus olhos. Senhor Deus, tome o lugar de honra da nossa vida, Pai. Tudo é Teu, Senhor, porque o Senhor prove, ó Deus, na Tua generosidade, a nos doar, a distribuir sobre nós tudo aquilo que nós temos aqui terrenamente. Mas nós cremos e afirmamos que Teu é o lugar de honra, para que o Senhor controle todas as coisas e para que nós, humildemente, sejamos generosos sobre tudo o que temos, ó Pai. Nós colocamos tudo diante do Teu altar, ó Pai, e nós pedimos a Deus que nos dê um coração humilde para vivermos aqui entre nós e influenciando a nossa sociedade uma vida generosa, Pai. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Santo Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. Boa semana. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. No Facebook, Instagram e YouTube. WhatsApp 149-9705-5518. Acesse